Amados, tudo que Deus quer na nossa vida, eu quero pedir sua atenção assim, muito diligente. Muita diligência agora, atenção, não distraia. Sobre o que está acontecendo aqui agora. Porque a marca do nosso encontro com Deus é a intensidade. Deus nos fez para ser intensos. Quando você é intenso, as medidas humanas não contam. A medida do homem e da mulher bem resolvida é a sua intensidade, é a sua integridade. O Salmo 23 não é um salmo que diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não. O Senhor é meu pastor e eu serei alguém em quem não falta coisa alguma. Então, uma coisa é a pessoa achar que Deus está lá para satisfazer minha expectativa de carência, cobiça ou direito. Então eu acho que o meu pastor é para que não me falte coisa alguma. Não. O pastor é para que você seja alguém inteiro, para que você, quando for cumprir o propósito, você seja íntegro. Então ele quer garantir a sua semente, a sua espécie. Ele quer garantir que você seja um representante completo da espécie de gente que você foi feito para ser. Amém? Para você multiplicar, ser fecundo, fertilizar e encher a terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então eu sou uma pessoa inteira. Íntegro, intenso. Esse é o compromisso de Deus com a gente. Esse é o compromisso de Deus com você. Ele não tem outro compromisso. Ele não é um acessório. Ele não é um complemento. Por isso Deus nunca vai trabalhar você de fora... Deixa o Espírito de Deus ministrar algo no seu coração aqui. Deus nunca vai trabalhar você de fora para dentro. A bênção não é o que... Presta atenção. A bênção não é o que Deus acrescenta de fora para dentro. A bênção é o que Deus revela de dentro para fora. Então você não é um resolvedor de problema de fora para dentro. Você é um comunicador de virtude de dentro para fora. Então quem garante que você vai ter problema na vida é Deus. Quem quer fazer você pensar que você não vai ter problema é o capeta. Então o capeta quer ser o Deus que resolve tudo. E Deus quer ser seu pai que te ensina a ser completo. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Então ele é garantidor disso. Então, presta atenção. Por isso Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, presta atenção no que eu vou ler. Eu tinha uma conversa marcada para hoje, muita coisa aconteceu, mudou a agenda. Mas eu vou ler Eclesiastes 3, verso 11 e 12. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Não, presta atenção, não vai nascer nenhum ser humano ateu. Não se preocupe em converter seu filho à sua crença. Ajude seu filho a conhecer o pai dele. E às vezes na sua ansiedade de tratar as crenças dos outros, achando que ele é ateu, você não ajuda ele a desenvolver a sua fé.
Porque a sua ansiedade acaba sendo um obstáculo para a sua relação. Porque as pessoas não têm dificuldade em conhecer a Deus. Elas estão tendo dificuldade de entender a religião que nós estamos oferecendo para elas. Porque o que não faz sentido para elas não é Deus, é a nossa religião. E sabe de onde vem a nossa religião? De uma entidade espiritual que fez você acreditar que a religião é para garantir o futuro que você deseja. Então, quando você encontra alguém que resiste à sua forma de crença, o que brota no seu coração? A ansiedade que o futuro dele está comprometido. Cada vez que você tenta garantir o futuro dele, mudando a crença dele, mais você reforça a incredulidade dele no seu tipo de crença. Porque você é uma pessoa o quê? Ansiosa. E o que faz a pessoa se distanciar do verdadeiro amor? O medo. E da onde vem o medo? Da expectativa. Então o que o capeta colocou no lugar da fé? A expectativa. O diabo tirou os nossos olhos da eternidade e colocou os nossos olhos no futuro. Nós ficamos cegos para o eterno e atentos e distraídos com o futuro. Então, tentando garantir o futuro, nós deixamos de ser a representação do eterno. E quem está ansioso do futuro tem medo. Quem tem medo não ama. Deseja, cobiça, precisa, mas não ama. E às vezes você está querendo ajudar um filho, ajudar um marido, ajudar uma mulher, e você não vai conseguir ajudar porque no fundo você está precisando que ele seja bem resolvido para você finalmente ser feliz o quanto você gostaria de ser. E aí você não ajuda ninguém de dentro para fora, mas você precisa de todo mundo de fora para dentro. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui e vou sair daqui em menos de 15 minutos para estar junto com a minha família lá, meus irmãos, gente que emprestou, uma casa que emprestou para mim a fé deles quando eu tinha 14 anos de idade. Um dos homens mais nobres, um dos crentes mais elegantes que eu conheci na minha vida. Às vezes quando o povo fala, eu vejo falar de elegância, de nobreza, acho que eu estou falando de... Não, eu estou falando de nobreza mesmo, de um príncipe, Reverendo Saulo. O Reverendo Saulo é o bisavô do meu neto João. Eu não sabia. Eu não sabia por que eu tinha tanta ligação com o Reverendo Saulo quando eu tinha 14 anos de idade. É porque depois eu ia abraçar o neto dele. Quando o neto dele ia se despedir de uma das pessoas mais queridas dele, que é o tio Saulo, neto do Reverendo Saulo. E hoje é o velório do tio Saulo do João, irmão do meu genro Ronaldo, que simplesmente apagou. Uma lâmpada que apagou na cozinha da casa dele, sem ter um músculo contraído, sem ranger os dentes, sem encerrar a mão. Ele apagou aos 33 anos de idade. E agora a gente vai sair daqui para estar lá junto com a família. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Os nervos esticados o tempo todo. Mas muita gente acha que Cristo é o meu Salvador para garantir a vida que eu quero. Muita gente acha que Jesus é o meu Salvador porque ele vai garantir a necessidade que eu preciso, ele vai garantir o interesse que eu contemplo e ele vai garantir o direito que eu anseio. Não, vou te falar por que Cristo é o seu Salvador e o meu Salvador, porque ele é o meu pastor. E aí ele não é um Salvador como quem salva. Ele é um Salvador que garante a minha morte. Então Jesus não é Salvador garantindo a sua existência. Ele é o seu Salvador para garantir que você não morra na satisfação de uma necessidade sendo comida de lobo. Não morra num negócio mal feito sendo mercadoria
de um negociante. E não morra lutando por um direito e sendo vencido por alguém mais poderoso que você. Sabe para que ele te salva? Para você morrer no seu propósito. E não morrer fora dele. Para que você não morra, Leandro, satisfazendo uma necessidade, contemplando um interesse ou garantindo um direito. Jesus assumiu um compromisso com você. Eu vou cuidar de você. Para que no dia que você morrer, você morra cumprindo o seu propósito. Meu amigo Leão. Você sabia que Leandro quer dizer leão? Você estava preparada para casar com Leão? Só que hoje é o batismo do Leandro. E hoje, Ana, nós vamos batizar o Leandro, Leão, para libertar o leão. Sabe por que eu quero estar aqui hoje de manhã? Para ajudar a libertar o leão. Porque esse leão aqui, como muitos outros leões aqui, estão subjugados. Muitas vezes de ansiedade, de coerência social, de disciplina comportamental. E eles estão confundindo resignação com omissão. Eles são tão bem educados, são tão gentis, são tão nobres, que não se permitem ficar nervoso no lugar certo. Tem um povo aqui esperando que você fique nervoso, que você transgrida, que você assuma o seu lugar de guerra, que você firme os seus pés e represente libertação para muita gente. Deus não quer só o seu serviço bem feito. Deus não quer só a sua disciplina. O rigor que muitas vezes você tem imposto para você mesmo. Nós nunca conversamos, não sei nada da sua vida, mas quero ser fiel a esse povo através da sua vida. E o que você representa como batismo aqui essa manhã? Há muitos homens aqui que, em nome do futuro, estão impondo sobre si próprios a culpa de corresponder à expectativa daqueles que estão à volta deles, em vez de assumir com ousadia, com intrepidez, com força, suas responsabilidades em defesa das famílias. Amém, Ana? Dias muito nervosos virão para sua casa a partir desse batismo. Mas fica calma. Esse leão não vai estar sozinho. E por isso que deu para ele uma Ana. Calma, gentil, doce. Glória a Deus. Amém? Na hora que ele chegar nervoso em casa, você acalma ele. Se ele gostar de chá, você arruma um chá. Amém? Quantas garrafas de chá quiser tomar? Glória a Deus, Ana. Está fazendo sentido para o senhor, não? Então vem para cá. Vem para cá, amigo. Vamos participar desse momento aqui. Vem cá, Cláudio. Vamos receber aqui esses queridos. Eles pediram para ser batizados. Aqui a gente não tinha dia certo para batizar. Não tem escola de batizando. Aqui batismo é uma declaração de família. Amém? Quem crê nisso? Eu até estava esperando mais uma família para ser batizada aqui hoje. A conversa que eu queria ter com a pessoa que marcou comigo está mais ou menos conversada. A conversa já começou, já entendemos. Amém? Amém. Glória a Deus, amados. Seu filho não nasceu ateu, seu marido não é ateu, sua mulher não é ateia, sua tia nervosa. Eles estão à espera de alguém que vai lá e ensine. E não que os catequize na catequese. Então só tem uma coisa que faz um incrédulo
Não confunda o incrédulo com o ateu. Não existe ateu. Existe o incrédulo. Sabe o que é o incrédulo? O ignorante. Aí sabe o que a gente faz? A gente transforma um ignorante num prosélito, em alguém que vai seguir nossas regras. O que a gente matou com o prosélito? O leão. Sabe o que é um prosélito? É alguém que vai pegar o evangelho e vai usar pro resto da vida para fazer o quê? Salvar a própria vida. E não para garantir que esses meninos um dia vão morrer. Sabe daí disso? Você sabia que você não vai durar para sempre, se Deus quiser? Amém? Mas tenha certeza de uma coisa: nada vai acontecer na vida de vocês fora do propósito. Como é que é seu nome? Laura. Meu Deus, eu sei. Flávio. Aqui é um rei, um príncipe. Aqui é luz. Aqui é paz. E aqui é leão. Olha essa casa, que o esquema que já foi montado. Glória a Deus. O trem aqui é nervoso. Amém? Agora eu vou te pedir um favor, Laura. Pega leve com seu pai. Ele está sendo batizado hoje. Você dá um tempo para ele. Você tem quantos anos? Eu sei que já rolou, mas você vai devagar com ele. Porque ele acha que conhece a Deus, mas ele só vai ver Deus face a face na hora que ele conhecer o genro dele. Então você vai introduzindo lento. Ele já tem? E ele está bem? Ainda quer ser batizado? Então, parabéns. Bem-vindo ao lugar mais alto da terra. Glória a Deus. Amém? Vamos lá? Ajuda a segurar aqui para nós. Cadê a bacia do batismo aqui? Bênção, né? Alegria, não é? Pura alegria lá. Foi, tá assim, arrebentando. É, eu sei. Me ligou. Menina, eu vou falar uma coisa para você. Isso, mas você tem que ter cuidado quando você pede para esse homem aqui te ajudar em alguma coisa. Ele é a pura disciplina. Ele me ligou, perguntou, tá tudo certinho. Eu falei, tá tudo certo. Cheguei aqui, ele fez assim, Ele é muito querido. Mas também, quem mandou um leão pedir para um Rodrigo organizar os treinos, tá bom? Valeu. Vamos lá? Vem cá, cara. Ó, nós vamos passar você pelo batismo, depois você ajuda a batizar todo mundo, tá bom? Leandro, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é ousadia. Seu nome é intrepidez. Seu nome é transgressão. Não há limite, não há fronteira, não há muro que resista àquilo que Deus tem colocado no seu coração. Em favor das famílias, em favor das pessoas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Vamos lá batizar a sua casa. Amém? Pode pegar aí, ajuda aqui. Olha a mão aí. Amém? Ana, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é paz. Seu nome é graça, Ana, é favor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Seu nome é profundidade. Deus te deu profundidade, águas profundas, um doce, um sabor, uma profundidade, uma essência que não pode ser corrompida. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Vem cá, é todo mundo. Amém? Depois você resolve o que você vai fazer com isso, tá bom? Agora é o seu pai, tá bom? Vamos lá, né? Laura, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seu nome é luz. Onde você passar, você é luz para os seus irmãos. Amém? Vem cá, Flávio. Flávio, né? Flávio, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Seu nome é autoridade, é conquista, é atitude. Onde Deus te colocar, Ele marca o lugar pisado pelos seus pés. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Ó Deus amado, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus seja sobre essa casa,
hoje e sempre, em todo lugar. Em nome de Jesus, amém. Ele exaltar o Senhor, vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado no céu. Som. Aleluia. Eu quero chamar aqui o Paulo. Vem cá, Paulinho. A Linda. A Manuela. E tudo que a gente compartilhou aqui tá valendo para essa casa. A gente até ia fazer aqui uma cerimônia para dar testemunho, mais apropriar de tudo. O pessoal, vem cá, Nina. O pessoal viria assim, uniformizado para esse momento. Mas dadas as circunstâncias, como eu disse, de um lado a gente tem aqui, né, dor, entrega, renúncia, e do outro lado celebração. Eu e o Paulo estamos voltando da nossa caminhada Legendários. Essa semana, algo assim maravilhoso. Muita gente preocupada como é que... Senta aí. Muita gente preocupada como é que seria a saúde do velho. E se o velho ia dar conta. Depois eu fiquei sabendo que tinha 3 pontos de extração organizados para me tirar de lá se fosse preciso. Sabia disso, não? Mas tinha. Então eu tava bom. Pois é. Mas graças a Deus completamos. Só que na hora que for montar as famílias, me colocaram como capitão. E aí o capitão é o número 1, tem o número 2, 3, 4, 5, até o último lá. E quem era o número 2 da minha família? Era Paulo. Mas só que ele não chama só Paulo, ele chama Paulo Neto. Então eu tava lá, tinha um Paulo Neto lá na escuridão, lá mascarado, pra gente não ver ele lá. O Paulo Neto foi lá servindo junto. Tinha o Paulo Marcelo, que é Paulo. Tinha o filho do Paulo, que estava lá junto, ajudando a segurar. E tinha o Paulo Neto, marido da Linda, pai da Manuela, ajudando a levantar minha mochila quando ela ficava pesada, empurrando minhas costas quando às vezes eu podia voltar para trás, passando à minha frente, segurando a minha mão para eu poder subir um degrau. E principalmente fazendo uma coisa muito interessante, que foi muito profética. Como eu estava usando 2 cajados, o capitão tem que carregar a bandeira. E eu era a única família em que era o número 2 que carregava a bandeira, viu, Linda? Então quem carregou a bandeira da família foi seu marido Paulo. Essa mulher creu. Ele é jovem, 34 anos. E lembra que eu falei que não nasce ninguém ateu? E aqui está a prova. O Paulo era um homem que tinha sérios problemas com Deus. Mas não com Deus, com quem falava em nome de Deus. Um homem querendo encontrar a verdadeira espiritualidade, casou com uma mulher cristã. Pensa, uma mulher de fé, foi essa aqui. Formação cristã, creu, investiu a vida dela no Paulo. E o Paulo fez um pacto com ela, que ela nunca falasse de religião com ele. E aí eu e ele sentamos um do lado do outro no ônibus. Primeira vez que pediram para abrir a Bíblia, eu tive que abrir a Bíblia para ele, porque ele não achava o livro de Salmos. E no segundo dia eu quis falar sobre Daniel na cova dos leões, e ele falou assim: o que é isso? Quem é Daniel e quem são os leões? Ele nunca tinha ouvido contar. Eu quero te honrar. Eu quero te honrar. Porque eu sei o quanto que te custou. O quanto custou seu silêncio. E você não escravizar seu marido à sua ansiedade. E Deus honrou sua fé, viu, minha filha? Você não estragou. Amém?
E aí ele não só ficou sabendo o que era Daniel na cova dos leões, como ele foi o próprio Daniel na cova dos leões. Benção. Aí lá, quase chegando no fim da viagem, a gente olhando um rio lá, ele falou assim: me explica o batismo. Aí eu expliquei batismo para ele. Ele falou assim: eu posso ser batizado? E aí a gente combinou de ser hoje aqui, porque quase que é lá no Rio. Foi, mas não tem que honrar essa mulher, tem que ser todo mundo junto. Ela creu, ela não podia ficar longe disso. Então aqui agora nós vamos fazer o batismo do Paulo, da Linda, da Manuela, tá bom? E uma honra, viu, Paulinho, estar aqui com você. E ainda bem que deu certo. Eu vou fazer isso aqui, vou ter que sair, mas foi bom. Vem cá, Cláudio, vem cá, Marlos, Biel, os legendários estão aqui. Se algum outro legendário quiser vir aqui, tá chorando aqui, menino aqui. Um dos cuidadores da nossa família, né? Muito bom. E graças a Deus, funcionou. Vamos lá? Pega a bacia lá pra nós. Amém. Paulo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome é discernimento, o seu nome é consolo, o seu nome é orientação. Deus te levantou para orientar, consolar e, consolando, revelar, trazer discernimento. Linda, nós testificamos o batismo de Deus guiado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós declaramos que o seu nome é paz, é certeza, o seu nome é serenidade, é luz. Manuela, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome é virtude, você é a própria materialização das virtudes do Pai no meio de nós. Sua vida veio para materializar o que o discernimento, o que a esperança revelam do Pai no meio da nossa casa. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão, o testemunho, a revelação, a orientação do Espírito Santo de Deus seja sobre essa casa, hoje e sempre, em todo lugar. Amém e amém. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. A mulher do Paulinho, se ela não tivesse sido batizada Linda, ela ia ter que ser apelidada de Linda. Quem concorda aqui, não é? Olha que eu conheci ela, essa doçura, essa bênção, bem-vinda, viu? A sua casa, a sua família. Glória a Deus. Vamos adorar aí, povo de Deus? Adorar assim, pentecostal mesmo, assim, sem medo. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo? Olhar, e ele é tão sábio, ensina em amor, e ele é tão manso, cuida dos corações, e ele entrou em casa, e ele está na mesa, e ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor.
posso crer no amanhã. Vamos cantar juntos, igreja, tudo que você tem. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos mais uma vez só, igreja, vamos cantar juntos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há mais temor, não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bom dia. Meio de surpresa, né, Raul? Eu gostei dessa, não sei vocês, mas eu gostei dessa coisa de fazer um pacto de não conversar sobre religião. Eu gostei mesmo. Eu faço parte de uma organização, de uma Visão Mundial. Aliás, eu até devia falar mais sobre isso aqui nessa comunidade, mas Visão Mundial é uma organização cristã, ela não é evangélica, mas é cristã, de ajuda a crianças, em todos os lugares em que as crianças demonstram no mundo, em todos os lugares em que as crianças demonstram vulnerabilidade. E no lugar onde eu estou, no Conselho Brasil, eu tenho muito contato com as pessoas de fala espanhola. Aí, nos últimos 1 ano, 2 anos, eu me propus a estudar espanhol. E a minha professora de espanhol, foi interessante isso, ela foi indicada pela minha cunhada, que é psicóloga, porque ela também foi aluna de psicologia, foi aluna dela. Eu nunca encontrei a minha professora de espanhol, só online, né? Nunca encontrei em carne e osso. E um dia eu falei isso para ela, falei, olha, eu vou falar a verdade para você, eu não gosto desse papo de religião, eu acho meio cansativo, eu acho meio chato. Aí ela achou estranho, né? Tipo assim, mas te vejo no YouTube lá, te vejo aquelas coisas lá, como é que é essa conversa? Não, sobre espiritualidade eu gosto muito de conversar. Sobre religião eu acho meio chato. Ela falou, mas qual que é a diferença? Eu falei, é simples. O sentido. Só isso. A religião é uma busca de chamar a atenção de Deus. E a espiritualidade é uma vontade enorme de perceber aquilo para o qual Deus está chamando a atenção, né? A religião é todo um trabalho, é todo um esforço para que Deus ou o divino me abençoe. A espiritualidade é a consciência daquilo que Deus já me deu, de todas as bênçãos que Ele me entregou e com que propósito eu devo caminhar na vida a partir das bênçãos que Ele me deu. Então perceba que é muito parecido, né? Só o sentido que é invertido, né? E essa é a nossa conversa sempre aqui, né? Qual é o sentido? Com que sentido nós pensamos todas as coisas? Eu gostaria de conversar com vocês aqui a respeito daquele momento em que Jesus conversa com Nicodemos. Se você quiser, inclusive, deixar sua Bíblia pronta lá, em João capítulo 3. Mas eu quero fazer uma introdução aqui. Antes da gente entrar aí nessa conversa de Jesus com Nicodemos, eu quero
trazer aqui uma questão, mesmo a título de introdução. Nós estávamos reunidos, né, Raul? Passamos aí sexta e sábado reunidos, conversando. E eu tenho conversado com algumas pessoas próximas, alguns amigos, a respeito de um provérbio que de fato tem mexido muito comigo. Depois, se você quiser, está lá em Provérbios, no capítulo 10, versículo 17. Depois você dá uma olhada. Deixa em João aí para a gente conversar daqui a pouco sobre Jesus e Nicodemos. Mas Provérbios diz assim, eu queria que você estivesse bem atento, porque é fácil de passar batido, como se fosse uma coisa simples e óbvia. Aliás, o livro de Provérbios tem esse problema, ele parece óbvio demais até, né? Mas ele diz assim, o provérbio, ele diz que aquele que acolhe o ensino caminha rumo à vida. Aquele que não se dispõe ao aprendizado, aquele que não se dispõe ao ensino, aquele que não se dispõe à disciplina, disciplina no sentido de ensino, de aprendizado, de discípulo, essa pessoa perde o rumo na vida. Eu vou repetir. Parece muito simples, parece muito óbvio. Aquele que se dispõe, aquele que se abre, aquele que se expõe ao ensino, caminha no sentido da vida. Aquele que não se abre ao aprendizado, perde o rumo da vida. Deixa eu abrir um parêntese aqui, a gente já vai conversar a respeito de Nicodemos. Mas veja bem, o livro de Provérbios é um livro que traz muitos contrastes. O tempo todo ele está trabalhando contrastes entre arquétipos de seres humanos, ele está trabalhando arquétipos de conceitos. Por exemplo, um conceito que o livro de Provérbios trabalha de maneira bem simples, o contraste entre a preguiça e a diligência. Esse é um arquétipo, esse é um contraste simples, bem simples mesmo. Mas existem outros. Talvez o mais significativo, aquele que é mais forte em Provérbios, é o contraste entre o caminho de vida e o caminho de morte. E várias vezes, alguns ensinos são trazidos para a gente a partir dali. Mas veja, o mais importante que eu queria chamar a sua atenção hoje, que eu queria destacar, quem se abre, quem tem um coração ensinável, caminha no sentido da vida. Aquele que não se abre ao aprendizado, aquele que não se abre ao ensino, perde o rumo e o sentido da vida. Entenderam? Eu sempre acho interessante pensar o livro de Provérbios, porque durante muito tempo, para mim, ele foi muito difícil. Eu cometi um erro grave, não sei se vocês já pensaram assim. Eu tentava ler cada capítulo de Provérbios buscando uma conexão que fizesse sentido no todo. Quanto tempo de exercício mental eu fiz tentando encontrar, até que eu entendi que o livro de Provérbios é uma coletânea, onde não necessariamente um provérbio está conectado ao outro. Então, na verdade, nós deveríamos ler um provérbio e parar. E ele devia ser por si só uma reflexão. Quando a gente passa para o segundo, eu já esqueço do anterior, né? O que é o provérbio? O provérbio é aquilo que toda cultura tem. O provérbio é um ditado. O provérbio é aquilo que vai revelar uma verdade numa métrica, numa rima que a gente lembra com facilidade. Isso é um provérbio, ou se você quiser, um ditado. O livro de Provérbios é uma coletânea dessas coisas. E ele se utiliza de 3 ferramentas. Bem legal isso. Ele se utiliza da palavra do sábio, ele se utiliza da parábola, ele se utiliza do enigma. Vou repetir. O livro de Provérbios é uma coletânea de provérbios, uma coletânea de ditados. Alguns deles são palavras do sábio, alguns deles são parábolas, alguns deles são enigmas, indo de trás para frente. Enigma não é charada. Enigma não é charada. Enigma é uma verdade que eu preciso prestar atenção, me aprofundar e decifrar. E na hora em que isso acontece, é como se uma luz batesse na minha mente. E daí para frente esse ensino caminha. Por exemplo, olha, se você quiser só como exemplo, não é meu objetivo aqui, um enigma de Provérbios. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta ou que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal,
testemunha falsa que profere mentiras. São 6 coisas que o Senhor Deus odeia. Mas tem uma 7ª que ele considera abominável, que é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Ou, dependendo da sua versão, aquele que separa amigos íntimos. Há um enigma aí. Muito interessante. Valeria uma conversa nossa. Tem outros enigmas do tipo: 3 coisas fazem tremer a terra. A 4ª, a terra não pode suportar. Quais são as coisas que podem fazer a terra tremer? E qual é a 4ª, ou qual é a soma das 4 que faz a terra não suportar? Ele diz: o escravo que se torna rei, isso é uma coisa muito difícil. O insensato farto de comida, o insensato com barriga cheia. A mulher que foi desprezada. Por fim, a escrava que toma o lugar da sua senhora. Há um enigma aqui. De novo, a gente podia gastar um tempo conversando a respeito. Essa é uma ferramenta da sabedoria. Então, os provérbios têm as suas ferramentas. Por exemplo, o enigma. Também tem a parábola. Parábola, quando você coloca 2 coisas uma do lado da outra, faz uma comparação de tal forma que aquilo te catapulta para mais adiante. Então, por exemplo, os primeiros capítulos de Provérbios vão contar para a gente uma parábola de um pai conversando com um filho a respeito de 2 mulheres. E ele vai mostrando como é que essas 2 mulheres agem e chamando a atenção do filho. Está vendo, meu filho? Olha o jeito que aquela mulher faz, olha o jeito que aquela dali faz. É uma parábola. São 2 coisas colocadas uma do lado da outra que nos levam adiante. Mas eu quero parar na primeira. Provérbios equivale a uma coletânea de ditados, alguns deles enigmáticos, alguns deles parabólicos, mas alguns deles representam o que a gente chama de palavra do sábio. Se a gente fosse mais técnico, a gente ia chamar de dabar. O que é isso? É a percepção do sábio de conexões invisíveis entre aquilo que nós fazemos e as coisas que nos acontecem. E eu vou voltar onde eu comecei. Há um caminho de vida e há um caminho de morte, segundo o sábio de Provérbios. Qual é o caminho da vida? O caminho daquele que se abre ao ensino, ao aprendizado. É esse o nosso objetivo aqui. Concordam? Que Deus nos dê, que o Espírito Santo nos dê corações abertos ao ensino, corações abertos, sensíveis àquilo que Ele tem para nos ensinar. Amém? Então eu quero parar com vocês aqui agora e orar, antes da gente ir para o texto, de tal forma que o Espírito possa, de fato, sensibilizar os nossos corações para aquilo que Ele tem a nos ensinar hoje aqui, além de tudo o que Ele já nos ensinou, além de todas as imagens que Ele já criou, para a gente levar para casa. Amém? Deus amado, é isso. Que Teu Espírito sensibilize os nossos corações, muitas vezes cauterizados. Que Teu Espírito, de fato, possa trazer a verdade a cada um de nós aqui, de forma transformadora, em nome de Jesus. Muito bem. Então vamos lá agora para o texto de João, capítulo 3. Esse texto, muito conhecido, fala a respeito desse homem, Nicodemos, né? Nicodemos muitas vezes é mal visto, né? Nicodemos muitas vezes é uma pessoa que algumas vezes é visto como um vilão, mas a trajetória de Nicodemos é muito interessante. Ele aparece no início de João, ele aparece no meio do Evangelho de João e depois ele aparece no finalzinho do Evangelho de João. No meio de João, no capítulo 7, no meio do Evangelho de João, ele aparece porque a corte judaica se reúne para condenar Jesus. E Nicodemos levanta e fala assim: mas nós vamos condenar um ser humano sem julgamento? É isso que a nossa lei nos ensina? Foi isso que a gente aprendeu? Depois, lá no final, quando Jesus é crucificado e morre, é Nicodemos, junto com José da região de Arimateia, que vai lá tomar o corpo de Jesus e preparar o corpo de Jesus para ser sepultado. E com isso investe tempo e uma fortuna em todo aquele processo de preparação judaica para um corpo que vai ser colocado, né? Eu ia falar enterrado, mas não faz o menor sentido, porque ele era colocado numa cova, né? Vai ser preparado para ser de fato um funeral. Mas eu queria voltar no texto aqui e chamar a sua atenção, João capítulo 3, e voltar ao provérbio que eu acabei de comentar com vocês. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus.
Presta atenção nisso, para vocês entenderem o meu fio de conexão aqui. Nicodemos é caracterizado de duas formas aqui nessa primeira frase. Uma autoridade entre os judeus e um fariseu. Quem era o fariseu? A gente tem alguns fariseus que são famosos no Novo Testamento. O mais famoso seguramente é Paulo, mas tem também Gamaliel, que foi o professor de Paulo. Nicodemos também é um fariseu. O fariseu, junto com o escriba, ou se você quiser, o mestre da lei, os fariseus e os escribas faziam parte de um conjunto, faziam parte de um grupo. O grupo que a gente pode dizer que é o grupo da sinagoga. Nos dias de Jesus haviam dois grupos, duas formas de espiritualidade muito claras. A espiritualidade dos saduceus, que desenvolvia a sua espiritualidade no templo, e a espiritualidade dos fariseus, que desenvolvia a sua espiritualidade na sinagoga. E aí agora presta atenção nesse detalhe. O que era a sinagoga? O lugar do ensino. Ok? Então guarda isso. Nicodemos é uma autoridade em Israel em que área? Na área do ensino. Ok? Nicodemos é um mestre naquele lugar. No entanto, ele começa a prestar atenção naquilo que Jesus está fazendo e mais ainda, ele começa a prestar atenção no que Jesus está ensinando. E aquilo começa a ser um nó na cabeça dele. De maneira bem escondida, à noite, ele vai procurar Jesus e diz assim, versículo 2: Mestre, sabemos que ensinas. Presta atenção nessa palavra. Jesus, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Olha que coisa interessante. Um homem caracterizado, reconhecido, uma autoridade em Israel na área do ensino. Só que ele percebe em Jesus um ensino diferente daquele que ele está acostumado. E ele percebe uma chancela no ensino de Jesus, porque ele presta atenção nos sinais que Jesus está fazendo. E aí ele diz: ninguém pode ensinar o que você está ensinando e não ser de Deus, considerando as coisas que você está fazendo. Ninguém pode fazer o que você está fazendo sem ser a partir de Deus. Então, se você está fazendo essas coisas, esses milagres, esses sinais a partir de Deus, o que você ensina também só pode vir de Deus. Mas só que isso não está batendo com aquilo que eu penso. Isso não combina com aquilo que eu penso. Ele introduz dessa forma. Aí o versículo 3, que para mim é muito interessante. Como é que começa o seu versículo 3 aí? Que pergunta? Entenderam? Em resposta, Jesus declarou, mas qual que é a pergunta? Não tem pergunta ou tem? Entenderam? Há uma pergunta. Há uma pergunta no ar. Nicodemos não fez a pergunta direta, mas ele de fato está dizendo muita coisa. Ele está dizendo muita coisa ao procurar Jesus de noite. Ele está dizendo muita coisa quando ele começa dizendo que Jesus ensina e o ensino de Jesus é chancelado pelos seus milagres e sinais. Ele está fazendo muitas perguntas. Não na nossa leitura, mas Jesus percebe que tipo de pergunta ele está fazendo. E aí ele diz assim: em verdade te digo. Essa é uma expressão bem judaica, é como se ele dissesse assim: amém, agora eu vou te dizer uma coisa. Em verdade lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa expressão, nascer de novo, é uma expressão importante, está correta, não há dúvida. No entanto, ela não diz tudo no seu original. Dependendo da sua Bíblia, tem uma nota de rodapé aí. Talvez você perceba, se a sua Bíblia for eletrônica, tem um quadradinho do lado onde você clica e você vai perceber que nascer de novo aí é isso, nascer de novo. Mas é em especial nascer do alto. Ok? Então olha, guarda isso. Jesus diz assim: Nicodemos, você está fazendo perguntas. Seu coração está cheio de perguntas. Então deixa eu te adiantar a resposta. Você só vai entender se você nascer do alto. Sabe, Nicodemos, você conhece muito das coisas da terra. Você conhece muito das questões que estão aqui. Mas você precisa nascer para uma nova realidade. Você precisa nascer do alto. Você precisa conhecer as coisas que são espirituais. É isso que está aí. Se você quiser, eu vou abrir um parêntese. Se você quiser, no mesmo capítulo, no versículo 31, a gente vai encontrar a mesma expressão.
diz assim, no versículo 31, aquele que vem do alto, e aí é a mesma palavra que está escrito lá em cima, aquele que nasce de novo é o que vem do alto. É outro contexto, completamente diferente, mas é exatamente a mesma palavra, só que no outro contexto, completamente distinto. João Batista está conversando com as pessoas lá, e ele está dizendo a respeito disso, aquele que vem do alto, é a mesma expressão. Quando Jesus guarda isso, diz assim, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Ele está dizendo assim, Nicodemos, você precisa nascer de cima, você precisa nascer do céu, você precisa nascer do alto. É essa coisa. E aí ele voltando ao texto aqui, Nicodemos perguntou, mas como? Como é que alguém pode nascer já sendo velho? É claro que ele não pode voltar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Aí Jesus explica. Você não entendeu? Então vou te explicar, Nicodemos. Em verdade, lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, Nicodemos. Então você já nasceu da carne, você já passou pelo ventre da sua mãe, você é matéria. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, Nicodemos, não se surpreenda. Estou aqui em amor conversando com você. Não se surpreenda de eu ter dito a você que é necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça do alto. É necessário que você nasça para uma espiritualidade completamente diferente dessa que você conhece. O vento, Nicodemos, sopra aonde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Então, Nicodemos, você não está entendendo, né? Então vou te explicar. Você precisa nascer do Espírito. Sabe, Nicodemos, você veio aqui por causa do meu ensino. Você veio aqui porque você quer aprender. Então deixa eu te explicar. Você precisa aprender algo que vai além. Você precisa ir além desse ensino que está aqui e conhecer um ensino que faz parte do eterno, que faz parte de um mundo completamente invisível que seus olhos perderam acesso. É esse o meu ensino. O acesso ao meu reino é para pessoas que nascem do Espírito. Então, Nicodemos, queria te dizer, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto. Você precisa nascer de cima. Quando Salomão, que é o exemplo da sabedoria, falava a respeito de sabedoria, ele chamava a atenção de todas as pessoas ao redor dele. Salomão era do tipo que conhecia biologia, conhecia zoologia, conhecia de construção. Salomão trouxe o conhecimento para a navegação no reino de Israel. Salomão sabia separar pedras preciosas. As pessoas, os reinos que estavam ao redor, os amonitas, os cuxitas, como é o caso da rainha de Sabá, e vários outros povos, enviavam delegações para conversar a respeito de Salomão e conversar a respeito da sabedoria de Salomão. De fato, Salomão tinha uma sabedoria muito grande, mas não é dessa sabedoria que eu estou falando, viu, Nicodemos? Essa é importante. É importante que você conheça biologia, química, física, matemática. É importante que você conheça teologia. É importante que você conheça filosofia. Mas é o seguinte, Nicodemos, queria te convidar para ir além. Queria te convidar para conhecer uma outra realidade. Queria te convidar para um ensino que vem do alto. Amém? Quem se dispõe a esse ensino se abre para conhecer o sentido da vida. Quem não se abre a esse ensino anda perdido, anda sem rumo nessa vida. Amém? Queria te ouvir um pouco, meu irmão. Então, Cláudio, esse encontro que nós tivemos, irmãos, nesses 2 dias, né, encontramos o conselho da igreja sexta e sábado, foi uma oportunidade muito rica para a gente discutir sobre nós. Nós estávamos nos reunidos, o conselho se reuniu para discutir sobre a gente, sobre cada um de nós. E o verbo que define essa comunidade, nós chegamos à conclusão, e nesse encontro que nós tivemos, a gente olhou um para o outro, e o Cláudio fez uma provocação seguinte: o que define a gente? O que define o alfa, sal da terra alfa? E a gente chegou à conclusão que o que define a gente é ensino. Por isso a profundidade, e nós discutimos muito sobre Provérbios capítulo 10, versículo 17, que esse provérbio extraordinário, que quem se submete ao ensino aprende a viver, mas quem se desvencilha ou não aceita aprender
aprender com a sabedoria, vai se perder durante a vida. E aí eu acho muito interessante esse link que você fez dessa conversa com Jesus que Nicodemos teve. Presta atenção, Nicodemos era um cara que religiosamente, teologicamente, na nação dele, ele tinha uma profundidade de conhecimento. E ele tinha uma proeminência na comunidade dele. A Bíblia fala que ele era um príncipe. Então ele tinha uma autoridade religiosa, tinha uma proeminência social, era alguém visto, reconhecido. Ele só não tinha um conhecimento porque ele ainda não tinha sido ensinado a respeito das coisas que vêm do alto. E era disso que ele precisava aprender. E presta atenção, é uma rica oportunidade vocês estarem juntos conosco hoje, essa mesa ser posta e ela ser começada com a casa do Leandro sendo batizada, a casa do Paulo sendo batizada. Duas situações tão diferentes, porque é exatamente sobre isso, é a pedagogia do Evangelho, da mesa, que nós precisamos compreender hoje. O que nós queremos dizer para vocês de maneira clara é o seguinte: não cabe a essa comunidade oferecer para vocês proselitismo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, só para a gente ter uma visão, Cláudio, do que a gente estava falando ontem. Levanta a mão quem já tinha ouvido falar, antes de começar a vir aqui no Alfa, sobre Jesus Cristo. Levanta a mão aí, quem já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Então presta atenção. Mais de 90%, quase 100% das pessoas estão aqui, que é exatamente o que a gente tinha discutido. A nossa igreja não vai se propor a fazer um papel de catequizar a comunidade na qual nós estamos inseridos, porque não faz sentido. As pessoas não estão mais dispostas, resgatando. Paulo Júnior não sabia do que nós tínhamos falado. No momento ele não estava com a gente. E na hora que ele estava batizando Paulo e a casa dele, ele falou uma coisa muito profunda: que nós não nos propomos a oferecer a vocês, ou a quem quer que seja dessa comunidade, um catequismo religioso. Mas a nossa vocação é fazer o que Jesus fez com Nicodemos, que embora ele fosse alguém preparado, alguém com um nível teológico de conhecimento elevado, um nível de conhecimento sobre a sua nação elevado, porque Jesus falou assim: olha, você é mestre em Israel e não conhece essas coisas, porque ele ainda não tinha sido formado no conhecimento que vinha do alto. O que nós nos propomos a fazer como comunidade é trazer a vocês a pedagogia que vem do céu. Nunca será tutelar sobre uma religião. E eu sou igual o Cláudio, a gente tem muita afinidade, que eu tenho uma certa ojeriza sobre religiosidade. Eu converso com algumas pessoas e falo assim: mas você é pastor e tem ojeriza de falar de religião? Eu falo: exatamente, porque eu não sou religioso, eu sou alguém absolutamente espiritual. E o Cláudio falou para nós sobre essa espiritualidade, que Jesus abre os olhos de Nicodemos, que diferente de uma tentativa interessante sobre religião, vem da língua original, do latim religare, né? É uma tentativa humana de ligar os homens a Deus. E a diferença que eu diria sobre espiritualidade de verdade, a religião, é que não é uma tentativa humana de nos ligar a Deus. A espiritualidade de verdade é do céu para a terra. A espiritualidade de verdade que Jesus estava entregando para Nicodemos é aquela que vem do alto. Então presta atenção, o nosso papel como igreja, como comunidade, é reconhecer quem você é e simplesmente dar o direcionamento espiritual, porque nós cremos que cada um de vocês que está aqui dentro já conhece o suficiente sobre o que você precisava conhecer sobre Cristo. E agora, esse conhecimento, ele precisa ser afinado, instruído sobre a sua vocação, porque quem passa por Cristo agora já não vive mais pensando ou vivendo por si. A partir de agora eu vivo por um propósito muito maior do que eu. Então a proposta da nossa comunidade é ensinar, é instruir com respeito à vida, é desaguar na vida de vocês para que vocês desaguem na vida dos outros a espiritualidade, o céu que você conhece, o Cristo que você já viu, o amor que você já experimentou. Isso não se discerne naturalmente. Então nós entendemos que a nossa vocação como comunidade, o chamado do céu para esse conselho, para o sal da terra Alfa, nós compreendemos claramente que precisamos direcionar você para você ouvir o nascimento que vem do alto. É ensinar você a compreender a vida. E a partir daí que você cumpra a sua vocação. É simples assim. Não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com instrução humana, com dogma, com liturgia, com formatação institucional. Tem a ver com aprender a viver. Essa é a pedagogia do Evangelho. Amém. Jesus não condenou Nicodemos por ser um mestre da lei. Interessante, né? Não houve uma reprovação. Só falou assim: você precisa conhecer outra coisa.
Porque se você conhecer apenas o que você conhece, não será o suficiente para que você veja o que você precisa ver, experimente o que você precisa experimentar e conheça o que você precisa conhecer. Irmãos, isso é profundo. A vocação nossa não é catequizar essa região, e nem você. Nós não nos proporíamos a prestar esse papel de catequizar ninguém liturgicamente, religiosamente, de maneira dogmática, mas temos um profundo desejo em Deus e uma motivação de ensinar você com respeito à vida. O que nós estamos errando é que nós precisamos cada vez mais do nascimento daquilo que vem do alto. Nós precisamos do espírito de João Batista, que diz: convém que eu diminua e que ele cresça. Mais do alto, menos de mim, mais da sabedoria. Então, se você vê, nós temos uma pegada muito diferente com a igreja. Nós damos um valor muito interessante ao ensino, porque nós entendemos que o ensino é que vai fazer você entender a sua identidade, não de maneira horizontal, mas como busque do alto. Olhe para cima, receba e deságue na comunidade, receba e deságue na vida do seu irmão. Então essa é uma manhã rica que começa com um sinal de batismo, não como um símbolo religioso, mas como um símbolo absolutamente espiritual, batizando pessoas em nome do amor, da comunhão e da graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e enviando agora a casa do Leandro e do Pedro para que eles cumpram a vocação, o destino deles na comunidade. Sem falar absolutamente de qualquer aspecto religioso, nós entendemos tudo o que aconteceu aqui na abertura desse culto. Entendemos ou não, irmãos? Entendemos com profundidade tudo o que aconteceu aqui. Então essa riqueza que nós nos propomos é fazer você olhar para cima. Porque todas as vezes que nós nos tornamos como Nicodemos, mestres da lei, príncipes, e essa comunidade é uma comunidade cheia de príncipes, cheia de nobreza. Nicodemos era um príncipe, era um nobre. Só faltava para ele olhar para o alto, nascer de novo, nascer de cima. Amém? Amém. Como você já adiantou, né? Nicodemos, na continuidade da conversa, reluta. Ele pergunta de novo: mas como é que pode ser isso? Aí Jesus diz: Nicodemos, você é mestre em Israel. Você não entende essas coisas? Então eu vou repetir. Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não acreditam no nosso testemunho. Jesus dizendo: eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como vocês crerão se eu falar das coisas que são do alto, das coisas que são celestiais? O nosso chamado, nossa exortação, nosso convite é: que tal nos abrirmos para as coisas que são celestiais? Que tal nós nos abrirmos para os ensinos que vão além do que é daqui? Gente, o que é daqui não está sendo menosprezado. Nós temos que continuar estudando física, matemática. O engenheiro tem que continuar estudando física, Jesus não reprovou em momento nenhum, nem não. A posição, as credenciais que Nicodemos trazia. Ele só falou assim: olha, se você... Porque Jesus entendeu plenamente a dor, a ansiedade do coração de Nicodemos. Tanto que a pergunta, na verdade, mais de uma pergunta, elas estavam implícitas. Tanto que Jesus respondeu. Porque era mais de uma pergunta, né? Se a gente for tentar fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto, é uma série de perguntas que Nicodemos poderia ter feito. Nós carregamos, irmãos, esse desejo, essa ansiedade pela eternidade. E Jesus, conhecendo o coração de Nicodemos, ele vai direto ao ponto. Ele fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Só vai fazer sentido para você se você nascer do alto. E aí, nesse sentido, eu queria deixar para terminar um ensino do alto. Toda a minha volta foi para chegar nesse ponto. Guarda isso e a gente termina aqui. Leva isso com você. Escuta essa palavra da sabedoria. Escuta essa palavra do sábio. Depois em casa, confira. Leia noutras versões, busque outras traduções. Você vai ler o seguinte em Provérbios. Provérbios 18, capítulo 1. Aquele que se isola se rebela contra a sabedoria. Eu vou repetir. Se tem uma coisa que é criticada, se tem uma coisa que os profetas, de uma forma geral, atacam de maneira muito veemente, é a rebeldia. A rebeldia, aquele que se rebela,
é sempre colocado numa posição de muito cuidado e de muita atenção no Antigo e no Novo Testamento. Então presta atenção nisso. Aquele que se isola, aquele que se coloca só, aquele que se dispõe a uma vida solitária, se rebela contra a sabedoria, se rebela contra o próprio Cristo, que é a sabedoria. E aí o que acontece com esse ser humano? Segundo Provérbios, ele busca os seus próprios interesses. Aquele que se isola, se rebela contra a sabedoria e busca os seus próprios interesses. Então leva com você esse ensino do alto, esse ensino do céu. Não se isole. Encontre um grupo, encontre amigos, encontre pessoas que você esteja em comunhão, desenvolvendo o seu aprendizado a respeito das coisas que vêm do alto e não somente as coisas que são desse plano e são da terra. Porque quem se dispõe a esse ensino e a esse aprendizado encontra o sentido da vida e não anda sem rumo nessa existência. Amém? Ora por nós. Amém. Aí, meu irmão. Que você e o seu coração... Eu quero cantar uma canção que nos representa. Você pode sentado aí como você está, para a gente cantar juntos. Mas que o seu coração, meu irmão, não tenha resistência em relação a aprender. Amém? Que Deus sempre encontre o seu coração disposto a aprender. Porque a sabedoria pode salvar. E saia daqui hoje com esse ensino, com essa recomendação profética. Não ande sozinho. Porque as suas relações, nelas você é salvo e ajuda a salvar o seu irmão. Sonda-me, amém? Vamos cantar juntos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Diga. Quebranta o meu coração. Transforma-me. A palavra enche-me até que em mim se baixe só a ti. Diga isso pro Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Transforma-me, diga para Ele. Transforma-me, enche-me. Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Como um farol, declare isso. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Espírito Santo de Deus, que rica manhã, Senhor. Que oportunidade de, como comunidade, discernir o nosso verbo em Cristo, que é ensinar. Ensinar para aprender a viver. Ensinar para que a vida faça sentido.
ensinar para olharmos para o alto e dizer: Senhor, estamos abertos e dispostos a receber do Senhor tudo que o Senhor tiver para nos entregar. Eis-nos aqui, Senhor, olhando para o alto, olhando para o céu, como o Senhor disse a Nicodemos, para nascer de novo, para nascer do alto, para nascer para Cristo Jesus, para cumprirmos a nossa vocação, o nosso destino. Saímos daqui dessa manhã felizes por todo o testemunho pedagógico do Evangelho, do que é ser igreja nesse lugar nas nossas vidas. Que você tenha uma semana rica, cheia da presença do Senhor. Nós te abençoamos no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão bendita do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós vamos projetar a conta da igreja aqui. E se você quiser nessa manhã nos ajudar ou assumir sua responsabilidade com as suas ofertas, está aí o QR Code, fique à vontade, amém? Esse é um momento que a gente tem uma série de despesas em relação à manutenção desse lugar, né? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique à vontade, uma rica semana para todos nós. Deus nos abençoe.